Olá pessoal, tudo bem? Então vamos retomar aí a nossa unidade de aula número 4, que vamos falar aí sobre softwares maliciosos, né? Então a ideia aí é a gente tratar desse assunto, que ele faz parte da essencial, né, da área da segurança da computação, né? Em especial também aí para segurança de redes. Muito bem, software maliciosos. É uma definição clássica, popular, né, que tem, por isso que eu acabei até pegando aí da Wikipédia, né, sobre o software malicioso, é o seguinte, que um código malicioso, um programa malicioso, né, um software nocivo, software mal intencionado, ou software malicioso, ele é um programa de computador destinado a infiltrar-se em um sistema de computador alheio de forma ilícita, com o intuito de causar alguns danos, alterações ou roubo de informações. Então, veja que é uma definição clássica aí, né, uma definição popular, que nada mais é aí do que a ideia do software malicioso, né? Por outro lado, nós temos aí uma definição científica publicada por Hans em 2004, né, que define que, porém, é usual classificar em suas categorias, em duas categorias, né, gerais, baseado primeiro no modo como ele se distribui ou se propaga para chegar aos alvos desejados, né, e depois nas ações ou cargas úteis que executam uma vez atingido o alvo. Então veja, não basta só eu entender que esse software malicioso ele, né, tem esse comportamento. Eu também tenho técnicas, né, que possam fazer com que ele tenha mais eficiência e eficácia em suas ações. Então aí vem o grau de dificuldade que se tem de trabalhar na área da segurança, justamente no sentido de ajustar, de proteger, né, os ativos de rede como um todo em cima desses ambientes. Então, o software malicioso, a gente tem aí algumas terminologias. Aqui eu só vou falar só as terminologias, né, e mais para frente eu vou detalhar alguns assuntos. A primeira terminologia que nós vamos falar aqui é o adware. O adware, então, é uma propaganda que é integrada ao software, pode resultar em pop-ups de propaganda ou no redirecionamento de um navegador para um site comercial, né? Então, basicamente, o adware é aquilo que trabalha em cima de publicações na web, né? Kit de ataque, como o próprio nome diz, ele é um conjunto de ferramentas para gerar um novo malware automaticamente, usando então uma variedade de mecanismos de propagação e cargas úteis, né, fornecidas. Ou seja, então a ideia é que você use um compilado de ferramentas de forma que você possa ter sucesso na incursão aí do uso de softwares maliciosos. Backdoor. Qualquer mecanismo que burle uma verificação de segurança normal pode permitir acesso não autorizado a funcionalidades em um programa ou a um sistema comprometido, né? Então, o backdoor, como o próprio nome diz, né, também conhecido como porta dos fundos, né, ele é um elemento, pode-se dizer um elemento, não, mas ele é um mecanismo, né, que se vale de aberturas de portas, né, de forma que ele possa liberar acesso, né, para uma ação maliciosa. Exploit ou explorações, né, são códigos específicos para uma única vulnerabilidade ou um conjunto de vulnerabilidade. É importante a gente observar nesse ponto aqui, né, que um exploit ele não é necessariamente um ataque, ele não é necessariamente um software malicioso. Aliás, quase todos esses softwares que hoje a gente trabalha no requisito da segurança voltado para softwares maliciosos, eles não foram originalmente pensados para ser maliciosos. O caso é que eu preciso explorar a minha rede para saber o que tem de porta aberta, eu preciso porta de comunicação aberta, eu preciso saber explorar a minha rede de forma que eu possa ver, né, qual é o usuário que está com permissões excessivas, né? De repente uma falha humana na configuração de acessos e coisas assim. Então, este elemento de você estar, né, diretamente incursado
no gerenciamento de um servidor também pode ser usado para o lado aí malicioso, nesse caso de software malicioso. Então o exploit necessariamente não é, né, uma ação maliciosa, mas ele entra aqui no grupo. Por quê? Porque essas ações naturalmente vão te dar essas opções, né, de se fazer ataques dessa natureza. Ok? Flooders, ou clientes de DOS. Tá? Bom, DOS vem de Denial of Service, ou seja, de negação de serviço, né? Então, assim, é usado para gerar grande volume de dados para atacar sistemas de computadores de rede, executando alguma forma de ataque de negação de serviço. Então, esse é o DOS, ok? Nós temos também o Keyloggers, que capturam teclas digitais, né, ou teclados de um sistema comprometido. Tá? Deixa eu só voltar um pouquinho no DOS, que me veio à mente aqui o seguinte: muito importante vocês entenderem a definição de DOS, que é um ataque individual. A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente, mas é só para vocês não misturarem o termo. DOS, Denial of Service, ou seja, negação de serviço. Não deve se confundir com negação de acesso. Consequentemente, ele vai acabar derrubando o serviço. A ideia prática do DOS é eu fazer uma inundação, um ataque massivo, de forma que o computador não consiga respirar, não consiga ter recurso e o sistema venha a cair. Com isso, ele nega o serviço. Tá? Então, não se trata de negação de serviço por permissão. Tá? Então, cuidado com essa definição aí. Muita gente fala, negação de serviço, né? Daí ele vai linkar ao processo de permissão. Não é permissão, ok? Por exemplo, se eu quiser acessar o site de um banco, eu preciso ter um usuário e uma senha. Então eu tenho permissão para entrar naquele banco se eu tenho conta cadastrada lá, sim, né? Então não pode considerar que aquilo é um DOS. Tá? Cuidado com isso, beleza? É só uma chamada dessa atenção aí. Então, voltando ao Keyloggers, então são dados que são capturados do teclado, tudo que você digita, tudo que é digitado no teclado, né? De forma que você pode usar aí para diversos fins, né? Rootkit é um conjunto de ferramentas de hackers usado para, depois que um atacante invadiu o sistema computacional e conseguiu acesso ao nível raiz, né? Então observe assim, o sucesso também dá emprego de uma ação, né, maliciosa no ponto de vista computacional. Ele está intimamente ligado ao teu grau de permissão. Quando nós trabalhamos com redes, nós temos que ter essa visão do grau de permissão do usuário, né? Se eu tenho uma permissão completa, se eu tenho uma permissão, né, de usuário que vai trazer aí um acesso completo, um administrador de rede ou um administrador de sistema operacional, naturalmente a minha ação ela é mais efetiva, porque eu posso fazer qualquer recurso, certo? Posso explorar a máquina como um todo, apagar ela, zerar ela, enfim. Aí eu tenho a permissão, tá certo? Então a ideia do rootkit é justamente isso, é você conseguir entrar no nível raiz, no nível root. Root significa o quê? Um super usuário, ok? Nos ambientes de Unix e Linux, né, root é comum você saber, eu estou como usuário root. O root, então, é o super usuário. Na plataforma Windows, esse root, né, ele está caracterizado como usuário administrador ou usuário admin, tá? Tem a mesma permissão, ok? Spammers. Os spammers, então, são usados para enviar grandes volumes de e-mail indesejado. Na minha trajetória profissional, eu trabalhei já com algumas consultorias de segurança. Dentre as consultorias de segurança, eu tive aí o prazer de poder trabalhar aí em ações, né, onde as empresas sofreram ataques de spammers. Consequentemente, o sistema de e-mail dela caiu, evidente, e também ela entra no recurso chamado blacklist. Tá? Então, à medida que você tem um spam muito alto, né, os gerenciadores de domínio, eles naturalmente intervêm e podem colocar aí o seu domínio na blacklist. Ou seja, daí você fica cortado 100% de acesso a e-mail. Então, aí você tem que fazer todo o recurso, tem todo um trâmite legal para você ajustar isso, fora as ações internas da empresa que você vai ter que ir no teu computador, que você vai ter que tratar para gerenciar, né, esse ataque que foi
inserido no teu equipamento. Naturalmente, isso é uma tarefa meio árdua, né? Okay. Spyware. O spyware, então, é um software que coleta informação de um computador e as transações do sistema. As informações elas podem ser obtidas via monitoramento de teclas digitadas, dados ou teclas ou tráfego na rede, ou por escaneamento de arquivos do sistema em busca de informações sensíveis. Então, a bem da verdade, o spyware ele também tem basicamente uma característica do keylogger, né, de coletar informação. O keylogger, só que a diferença é que o keylogger está coletando informação do teclado, o spyware está coletando informações do teu computador como um todo, né? Então, a ideia básica é você conseguir coletar o máximo possível de informações aí do usuário. Cavalo de Troia, como o próprio nome já diz, segundo o mito de Troia, né? Que é um programa de computador que parece ter uma função útil, né? Mas também tem uma função oculta e potencialmente maliciosa que escapa aos mecanismos de segurança. Às vezes explorando aí então autorizações legítimas de uma entidade de sistemas que invoca o programa de Cavalo de Troia. Observe o seguinte, aquilo que eu estava falando, os programas não são necessariamente maliciosos. Veja que o Cavalo de Troia, né, ele é o que? É um programa que ele está ali, ele tem uma característica, um arquivo, você pode receber um arquivo com uma característica padrão e tal, e de repente ele tem um start, né? Em determinada hora do sistema, em determinado momento do sistema, esse programa starta e ele começa a fazer uma ação. Ok? Então é como se fosse fazer aí uma cron, né? Um trabalho programado dentro de um servidor. É basicamente isso, né? E isso ele pode ter aí um cavalo de Troia do ponto de vista de banco de dados, quando vai startar uma trigger, uma procedure, ou qualquer ação de gestão dentro do banco, né, trazendo algum tipo de dano para o banco. Também tem os cavalos de Troia aí no ponto de vista de sistemas operacionais, né. Então isso são sistemas que realmente eles impactam tem um impacto relativamente forte dentro da segurança. O vírus propriamente dito, que é o malware que está executando, ele tenta se reduzir na forma de um outro código da máquina executável ou código de script. Quando consegue, então, disse que o código está infectado, ou quando o código está infectado, ele for executado, o vírus também será executado. Então, o vírus ele pode pegar um arquivo, naturalmente, ou ele pode se propagar pela rede, né, por um e-mail, né, uma mensagem. Então, ele pode se disfarçar em N lugares. Ele precisa de um lugar para ele se hospedar e, a partir dali, ele faz a disseminação à medida que ele vai entrando no seu sistema. Então, o vírus não é uma coisa nova também, nenhuma dessas informações já são novas. Os vírus aí, eles têm tido aí uma força-tarefa relativamente grande aí, ultimamente no mercado. Né? Os sistemas operacionais também melhoraram muito, o próprio Microsoft melhorou muito, que ela era sempre a mais visada no ponto de vista de sistemas com vírus, né? E, então realmente tem melhorado bastante, né? Com o aumento aí gradativo do uso dos sistemas Linux. Linux também tem vírus, tá, pessoal? Então assim, é mito achar que Linux não tem vírus, tá? É mito, tem sim. Tá? Linux, macOS, tá? Tem vírus sim, tá ok? Cada um dentro da sua característica, mas tem uma proporção menor com relação ao Windows, mas tem, ok? Worm, ele é um programa semelhante ao vírus, né? Com a diferença então de ser autorreplicante, ou seja, ele cria cópias funcionais de si mesmo e infecta outros computadores, né? Tal infecção pode ocorrer através de conexões de redes locais, internet ou anexos de e-mail. Alguns worms infectados, né, infectam centenas de computadores, ou infectaram centenas de computadores por meio de redes sociais, MySpace e Facebook. O worm, digamos assim, ele já basicamente um vírus, né, só que a característica dele é se propagar na rede, uma potencialidade maior, né? Em especial aí através de e-mails ou redes sociais, né? Então tem dado aí dor de cabeça na comunidade aí, de segurança, né?
Um zumbi, ou bot, né, são programas ativados em uma máquina infectada que é usado para lançar ataque contra outras máquinas. Naturalmente, esses programas eles são usados por ataques DDoS. É uma das características que o DDoS faz, ataque através de bots. Aí eu tenho um gestor dos bots que estão distribuídos. Ele distribui os bots e depois ele starta e gerencia isso. O que acontece? O bot nada mais é do que um programa, um script montado, um programa, né, pré-estabelecido, para atacar uma determinada estrutura do computador, né? Então, ele pode ter um controle, ele pode estar dentro de um cavalo de Troia que starta naturalmente depois. Enfim, essa é a característica natural dos programas que tem essa ferramenta. Na verdade, ele é como se fosse um robô, né? Então, ele é um robôzinho automático, né? Ele tem um processo, ele tem uma inteligência ali que em determinado momento ele executa. Vejam, lembra que eu disse no começo, né, que os vírus, os worms, né, os softwares maliciosos, eles não tinham a característica de ser maliciosos. Então, o caso do bot é uma situação, né? Então, hoje existem inúmeras tecnologias que necessitam do uso do bot, certo? Eu necessito de algum bot que vai lá, coleta informação, tal. Em especial, quem trabalha com computação distribuída, né? Quando você vai fazer ações multitarefas, ações de diferentes áreas, diferentes computadores, diferentes sites, né? A gente chama de sites ou data centers, com a finalidade de juntar toda, trazer uma estrutura de característica concentrada, baseada na computação distribuída. Então, também, mas aí o que eu estou te falando, né? Que naturalmente, assim como eu uso para o bem, né, para os recursos que são necessários hoje em determinadas aplicações, ele também é muito usado aí para software, como software malicioso. Ransomware. O ransomware ele tem sido aí a dor de cabeça do momento, né? Então é um tipo de malware que sequestra o computador da vítima e cobra um valor em dinheiro, né, pelo resgate. Geralmente aí os criminosos agora na atualidade estão se valendo aí do uso de moeda virtual como Bitcoin, né? Então ele cobra de você X Bitcoin para te dar o restore, né, do sistema, que torna aí basicamente quase impossível de rastrear um criminoso aí através desses sistemas. Existe uma tramitação mundial aí para se fazer o rastreio, né, desses criminosos, né? Mas ainda tá em passos largos até, mas ainda está faltando muita coisa para se resolver, tá? Esse tipo de vírus, então, é o chamado vírus sequestrador. Ele age codificando os dados do sistema operacional de forma que o usuário não tenha mais acesso. Veja, a característica, e eles pegam todo mundo, né? Recentemente, aí, o ano passado, em Santa Helena, teve algumas empresas aqui que foram aí vítimas desse tipo de ataque. Algumas características desse tipo de ataque pode ser detectada, encontrada, né? O problema é o tempo que a gente tem de restore, né? Então, por exemplo, tem uma característica interessante que ele faz assim, a criptografia, ele pode usar uma criptografia grande, né? Uma chave, né? Bem grande, uma chave, ele cria uma chave bem grande, pode ser uma criptografia simétrica, né? Bem grande e tal. Só que daí ele faz o seguinte, ele entra no computador, por exemplo, sorteia um arquivo que é o arquivo número 1, esse arquivo ele vai fazer a criptografia, vai gerar uma chave inicial, quer dizer, ele dá uma chave para gerar a subchave, essa subchave é gerada e criptografada aquele arquivo número 1. A partir dali, vamos supor que o teu computador tem 1 milhão de registros dentro dele, 1 milhão de arquivos, melhor dizendo. Aí, o que ele faz? A partir daquele arquivo que ele sorteou randomicamente dentro do computador, ele vai sortear outro randomicamente. O que significa sortear randomicamente? Que ele pode pegar o arquivo número 2, ele vai estar em qualquer lugar do seu computador. Digo qualquer lugar mesmo. Inclusive, alguns pegam até arquivo oculto. Então, ele pode ser qualquer tipo de arquivo. Então, ele vai buscar um lugar, detecta o arquivo, pega aquela chave que aquele arquivo número 1 gerou, dá como a chave
primária dele, executa a compactação, a criptografia e a compactação desse arquivo e gera uma outra chave. E assim vai sucessivamente até chegar a 1 milhão. O problema é, de repente a gente até consegue quebrar uma criptografia dessa. Só que levaria tempo para quebrar um arquivo. O problema é que para você quebrar um arquivo, você teria que achar o arquivo anterior. Só que esse arquivo anterior você não sabe onde é que ele está. Eu tenho 1 milhão de arquivos dentro do computador. Então, dentro de um servidor, 1 milhão de arquivos é muito pouco. Naturalmente, você tem muito mais de 1 milhão de arquivos. Então, torna-se impossível. Você vai levar aí 5, 10 anos para tentar recuperar tudo. Então, é mais barato você negociar com os caras. E daí eles mandam o softwarezinho lá. Esse softwarezinho já sabe a sequência, porque ele grava, faz a rastreabilidade e grava a sequência. E descompacta para você. E você acaba pagando. Então, esse é o grande problema. Tá? Esse é um dos tipos, né? Pode haver outros, existem várias, como é que a gente pode falar, existem várias segmentações de forma de se criptografar, né, os arquivos e desses códigos software maliciosos aí serem conduzidos, né? Ok? Muito bem, então veja só, baseado nessa nossa terminologia, entendendo melhor aí uma introdução básica aí sobre os tipos, né, nós temos aqui agora as características, né. As características diz o seguinte, que um vírus de computador, ele possui 3 partes, ele está dividido aí ativamente em 3 partes. Primeiro, o mecanismo de infecção, né, segundo, o mecanismo de ativação, terceiro, a carga útil. Observe o seguinte, então, o que vem a ser o mecanismo de infecção? É onde um vírus se espalha ou se propaga, também denominado de vetor de infecção, né? Então, é onde ele vai se estabelecer, né? Então, aonde que ele vai atacar, né? O mecanismo, a forma que vai ser infectada para que ele possa se propagar, se espalhar pela rede, tá certo? Quando um engenheiro vai estudar, ou quando um security officer vai estudar, então, a característica do vírus, eu preciso saber o mecanismo de infecção que ele tem. Eu tenho que saber qual é, a partir de onde, como que ele se propaga, ou seja, o comportamento dele. Baseado nisso, eu também tenho que ver qual é o mecanismo de ativação, como que starta isso, como é que ele se estimula, né? Como é que ele é estimulado. Então, é onde o evento ou a codificação determina quando a carga útil é ativada ou entregue. Também conhecida por uma bomba lógica. Evidente, né? Então, se eu sei qual é o mecanismo que ele vai ser, que ele vai infectar, e eu sei também o mecanismo de ativação, quer dizer, eu tenho uma chance maior de fazer uma ação, né, para conter aí o avanço ou um prejuízo maior, né, na minha infraestrutura, ok? E aí, por último, vem a carga útil. A carga útil é o que o vírus faz, é exatamente aquilo que ele vai fazer, além de se espalhar. Então, a carga útil pode envolver, então, algum dano ou atividade benigna, porém, notável, né? Bom, veja, volto de novo naquela situação. Não é necessariamente uma coisa maligna, mas, né, é através da carga útil que eu vou saber qual é o comportamento do vírus, o que ele faz, né? É evidente que tem vírus que eles foram exclusivamente construídos para um dano, né? Mas algumas ações, a forma de se agir, a ideia original, ele não foi construído para isso, né? Então daí vem aí as oportunidades que se dá no trabalho aí voltado para o crime virtual, ok? Bom, pessoal, conforme a gente tinha falado com vocês, né, nosso mecanismo de aula é baseado no método Pomodoro, então a cada 20 minutos de vídeo, 20 a 25 minutos de vídeo, eu dou uma pausa. Então vamos para a nossa pausa, daqui a pouco nós voltamos. Até já, pessoal!